Graça e paz, irmãos. Vamos a mais um devocional. Dê o seu ok, se inscreva no canal, compartilhe esse link. Nós vamos falar hoje, meu querido, sobre o corpo e o sangue de Jesus. E o que é o corpo e o sangue de Jesus? Será que você está se alimentando? Nós estamos nos alimentando do corpo e o sangue de Jesus? Nossa reflexão vai em João, capítulo 6, versículo 54 e seguintes. Diz o Senhor: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é comida, verdadeiramente comida, e o meu sangue é bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, Jesus diz assim, que também quem por mim se alimenta, por mim viverá. Então, nós vivemos, irmãos, nosso sistema, que é um sistema correto, é o sistema de se alimentar do corpo de Cristo, de uma forma na Santa Ceia, como um memorial. E nós sabemos que o nosso alimento é a palavra de Deus, que é o corpo de Jesus, e a oração, que é o seu sangue. Então, se nós nos alimentamos da palavra de Deus, se nós buscamos a palavra de Deus, nós simplesmente estamos nos alimentando de Cristo. Nós também sabemos que o alimento nos traz um relacionamento com Deus. Nós temos que ser conhecidos de Deus. Jesus diz em uma das suas passagens do Sermão do Monte, em Mateus, no Evangelho de Mateus, que em relação aos falsos profetas, diz assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Significa dizer que se você não tem um relacionamento com Jesus, se você não ora para Jesus, não conversa com Ele, não busca experiências com Ele, a presença de Deus, você não está se alimentando do corpo e do sangue de Jesus. Então, o apóstolo Paulo diz: orai a todo tempo, em todos os momentos. Em outra passagem também, remi o tempo porque os dias são maus. Então, nós precisamos, o quanto antes, conhecer a Deus, buscarmos a presença de Deus. Isso difere muito de outros sistemas, como o sistema romanista, né? Que eles chamam de Eucaristia, que é a ministração, segundo eles, do corpo de Cristo. E eles acreditam que o corpo de Cristo realmente que a hóstia se transforma verdadeiramente no corpo de Cristo. E essa hóstia, esse corpo de Cristo, ele é sacrificado em toda a missa e repartido entre os fiéis. Então eles acreditam que fisicamente o corpo de Cristo ele está sendo repartido. Isso é uma teoria chamada transubstanciação. E que se nós formos analisar, nós não concordamos com essa doutrina. Por quê? Porque essa doutrina nos traz de volta à antiga aliança. Se você for analisar, toda a estrutura católica romana é uma estrutura parecida com o sumo sacerdote, que seria o Papa. Nós temos os ministros, nós temos o monopólio, não é? Nós temos os sacerdotes que podem apenas eles, né, perdoar pecados, ouvir confissões, enfim, coisas desse tipo. E se muitas vezes nós nos equivocamos, meus irmãos, quando conversamos com os romanistas, porque muitas vezes a gente fala, e com razão também, que aquelas imagens e tudo são uma espécie, é uma idolatria. Mas ele vai dizer para você não, ele vai simplesmente conversar com você e dizer que nada, nós veneramos os santos, mas nós adoramos o Santíssimo. E o Santíssimo é justamente o que eles chamam o corpo de Cristo, que está transubstanciado dentro de um recipiente que fica dentro da congregação, da paróquia, e as pessoas se ajoelham e ficam horas e horas orando e adorando esse corpo de Cristo, que na teologia deles se transformou realmente em um corpo de Cristo. Mas nós sabemos, amados, que o corpo de Cristo ele foi assunto aos céus. Jesus ele ressuscitou no mesmo corpo, e o corpo que ele ressuscitou foi assunto aos céus. Então, é bom nós trazermos como exemplo
essa questão católica romana, né, dessa adoração a um corpo que foi transubstanciado, porque na verdade isso não está correto, porque o que o Senhor Jesus ele nos traz é que nós busquemos se alimentar da palavra de Deus, e o seu corpo é a sua palavra, porque Jesus era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós sabemos que o que nos alimenta é a palavra. Outra coisa, Deus ele criou o mundo através da sua palavra. Faça-se luz e houve luz. Então nós somos transformados dia a dia pelo alimento, pela lavagem da palavra, pela palavra, e a santificação pela lavagem de Deus, pela palavra de Deus. Então nós precisamos ter em mente isso, que também nós muitos irmãos evangélicos, eles têm que entender que eles têm que buscar o relacionamento com Deus. Não adianta frequentar a igreja, não adianta frequentar um culto todo domingo, tomar o memorial, tem que tomar, claro, que é um sacramento, mas não adianta se você não tem um relacionamento com Deus, não é? Se você não busca, não se alimenta do corpo de Cristo, que é a palavra de Deus, não bebe do seu sangue, que é orar, que é buscá-lo, não se relaciona com Deus e também não luta contra o pecado, não luta para poder pôr em prática o que você está lendo. Porque também eu posso ler: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, e ao mesmo tempo eu simplesmente não busco em Deus, que é Ele que venho querer realizar, para que eu pratique isso. Então, essa é a verdadeira Eucaristia, não é? A nossa é que você busca cumprir, busca se alimentar do corpo de Cristo, que é a sua palavra, do seu sangue, que é a oração, e de um relacionamento com Jesus. Então vamos refletir sobre isso, e que o Espírito Santo aplique essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus.